Israel, eles não gostavam de obedecer à autoridade civil. Então, tudo que Deus determinava, tinha que determinar na lei, tinha que determinar e passar pelo sacerdote. O sacerdote também era uma espécie de médico. Porque o povo de Israel, eles não estavam autorizados, né, ao mundo secular. Então, aquilo era um ato físico, mas que era ligado ao mundo espiritual. Então, foi daí que nasceu o batismo. Foi daí que nasceu. Aí João Batista, né, orientado por Deus, criou o batismo, baseado nesse costume. Jesus só chegou e aprovou. Só que é o seguinte, você só batiza uma vez, a Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Na água, só uma vez. Tem gente que entra em outra igreja, a igreja manda batizar de novo. Não pode. Você batizou, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, está no livro de Efésios. Mas, pastor, como é que a gente vive o batismo todos os dias? Porque todo dia você peca. É preciso de arrependimento e perdão dos pecados. Aí você lembra que a água levou os seus pecados, né? Pela fé. Então, todo dia, você vive o batismo todo dia. O batismo é prática diária. Pastor, como é que eu vou me limpar? Qual é a água hoje que me limpa? Se eu já batizei há muito tempo. A palavra de Deus, amém? Você entende isso? Lá no livro de João, capítulo 15, você colocar lá, meu filho, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala, Senhor, você não lava meus pés. Aí Jesus fala para Pedro, eu tenho que lavar seus pés, senão você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, Jesus, então não lava só os meus pés. Lava também o meu corpo todo. Jesus fala assim, não, porque você já está limpo pela palavra que tenho pregado. Então o que é que te limpa todo dia? Depois que você se batizou? Pedro já tinha sido batizado, inclusive, por João Batista. Pedro era discípulo de João Batista. O que é que te limpa todo dia? A palavra de Deus. Amém? Vive o seu batismo, você toma banho todo dia. Você aplica a palavra na sua vida. Você está limpo, né? Em todas as áreas da sua vida. É por isso que nós nos limpamos corpo, alma e espírito. Pastor, como é que a gente vai limpar o corpo? Eu vou te dar um exemplo. Quando você, por exemplo, acha que a bebida alcoólica ela não faz mal, e você taca a bebida alcoólica para dentro. Estou falando quem conhece é Jesus. E aí lá na Bíblia está escrito, não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda. Lá está falando um vinho que era fraco. Então para que você vai beber? Porque se a palavra diz que não é bom, é verdade. Aí você está vivendo o seu batismo, quando você coloca a prática da palavra na sua vida. Amém? Por que você não deixa seu coração ficar com rancor? Porque a palavra diz que a gente não deve ter isso dentro de nós. Sem rancor, sem ira, cada dia o seu mal. Quando a palavra fala cada dia o seu mal, está dizendo assim, você está se batizando todo dia, você está se lavando pela palavra todo dia. É verdade. Quando a prática da palavra entra na sua vida, você está se purificando. Isso é um exercício diário. Por isso que todo dia a gente lembra do batismo. A gente não se batiza todo dia, mas o símbolo está em nós. Quantos entendem isso nessa noite? Pela palavra de Deus, nós somos limpos. E nós não precisamos mais da talha ali cheia de água para chegar aqui, ó, estou limpo, estou purificado. Até se beber água no copo sem lavar, não vai contaminar você. É verdade. Não precisamos ter aí um tanque na porta da igreja para alguém chegar para cumprimentar. Não. Mas a nossa alma, ela precisa desse banho todos os dias. Nós temos que viver isso todo dia. Nós temos que não deixar que o nosso espírito, a nossa alma, ela venha acumular sujeira. Porque somos como uma esponja. Você já colocou uma esponja na água? O que acontece? Ela suga. Mas se ela ficar com a água, ela apodrece. Então você tem que de vez em quando, ó. A palavra
ela é a água da vida. É verdade. É por isso que nós vivemos o nosso batismo todos os dias. E aí você abre, sabe o quê? Um caminho dessa terceira alegria. Lembra que eu estou falando de 3 alegrias. Alegria de conquista, alegria de bem-estar. Mas essas alegrias, elas são apenas euforias, porque são passageiras. E não é pecado ter euforia. Porque a alegria verdadeira está em Cristo Jesus. Está no reino dos céus. E o reino dos céus, ele só chega na nossa vida através do arrependimento. Através da confissão dos nossos pecados. Você não vê? O Pedro já está construindo a igreja, ele fala, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo, que selou você até o dia da redenção. Amém? Você entende isso nessa noite? João capítulo 15, versículo 11, né? No reino dos céus, se a gente tem uma vida de arrependimento, se a gente tem uma vida com lavagem da palavra todos os dias, não é todo dia que você está na igreja, mas todo dia o reino está em você. Então, todos os dias, você tem que praticar lavagem da sua palavra. Todos os dias, o povo de Deus tinha que se purificar na água de verdade. Ou numa vasilha que estava dentro de casa, ou numa piscininha que estava na frente dos templos, ou numa festa também tinha. Agora, você vai para uma festa, você não vai encontrar lá as talhas lá para você se limpar. A palavra de Deus vai estar dentro de você. E naquela festa você não vai falar palavrão, naquela festa você não vai botar defeito na festa, naquela festa você não vai se encher de bebida alcoólica, você vai ficar ali, porque a palavra limpa você. Amém? Você recebe essa palavra nesta noite? E aí Jesus fala assim, tenho-vos dito isso para que a minha alegria, ela permaneça em vós. E a sua alegria seja uma alegria o quê? Completa.